Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos aqui diante de Deus para que nós venhamos estudar a palavra do Senhor e aprender um pouco mais com o Espírito Santo, né? Então, nós vamos agora estar... A Bruninha está aqui comigo, né? Fala oi, Bruna. Oi. Mãozinha para eles verem que você está aqui, senão vão pensar que eu estou falando sozinho. Amém? A gente vai estar aqui fazendo menção da palavra do Senhor e vai estar estudando a palavra do Senhor para que nós possamos aí estar sendo edificados. Amém, irmãos? Vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para que Deus possa nos guiar nessa leitura. Amém? Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, neste momento, nos colocamos diante de Ti, Senhor. nos colocamos diante de Ti, Senhor. E em primeiro lugar, Em primeiro lugar, queremos Te pedir perdão, queremos pedir perdão, porque nós sabemos quem nós somos, Senhor. porque nós sabemos quem nós somos, Senhor. E somos pecadores, falhos, Somos pecadores, falhos, e erramos, e erramos, Te negamos, te negamos, fazemos muita coisa que desagrada a Ti, Senhor. fizemos muita coisa que desagrada a Ti, Senhor. Mas com certeza, Mas com certeza, esse não é o nosso desejo, esse não é o nosso desejo, porque o nosso desejo que o nosso desejo é é estar falando a Ti, estar falando a Ti, conectado à Tua presença, conectado à Tua presença, buscando ser cheio do Teu Espírito Santo, buscando ser cheio do Teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer para que nós possamos fazer a Tua vontade aqui na terra. a Tua vontade aqui na terra. Por isso eu peço, amado Espírito Santo, Por isso eu peço, amado Espírito Santo, nos ajuda nos ajuda nessa leitura, nessa leitura, que nós venhamos a entender que nós venhamos a entender aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que está no coração do Senhor, para que nós possamos obedecer. para que nós possamos obedecer. Como vamos obedecer Como vamos obedecer se nós não entendemos se nós não entendemos aquilo que Tu quer para a nossa vida? aquilo que Tu quer para a nossa vida? Então eu te peço, Senhor, Então eu te peço, Senhor, nos ajuda, nos ajuda, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, a entender esta palavra. a entender essa palavra. E tudo que for ministrado aqui, Tudo que for ministrado que aqui, seja por Ti, Senhor, que seja por Ti, Senhor, para o nosso crescimento e aprendizado. para o nosso crescimento e aprendizado. Então nos ajuda, amado Espírito Santo. Então nos ajuda, amado Espírito Santo. Ensina-nos a Tua palavra, Ensina-nos a Tua palavra, que nós venhamos entender que nós venhamos entender o desejo que está no coração do Senhor, o desejo que está no coração do Senhor, para que nós possamos para que nós possamos andar andar de acordo de acordo com a vontade do Senhor, com a vontade do Senhor, porque esse é o desejo do nosso coração. porque esse é o desejo do nosso coração. Nos ajuda, amado Espírito Santo. Nos ajuda, amado Espírito Santo. Queremos entender, Queremos entender porque o próprio Senhor diz que o próprio Senhor diz que o inimigo cegou o entendimento desse mundo, que o inimigo cegou o entendimento desse mundo, do ser humano. do ser humano. E hoje E hoje nós estamos, nós estamos, muitos de nós, muitos de nós, com a mente cauterizada com a mente cauterizada e não conseguimos entender e não conseguimos entender o evangelho do reino. o Evangelho do Reino. Por isso eu peço a Ti, Por isso eu peço a Ti, ministra em nosso coração, ministra em nosso coração, para que nós possamos andar para que nós possamos andar de acordo de acordo com o Teu querer, com o Teu querer, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, glorificando o Teu nome glorificando o Teu nome em todos os em lugares todos os lugares onde nós estivermos. onde nós estivermos. Que a nossa vida Que a nossa vida seja, Senhor, seja, Senhor, para Ti para Ti uma oferta, uma oferta, um incenso um incenso suave suave às Tuas narinas. às Tuas narinas. Em nome do Senhor Jesus eu peço a Ti, Em nome do Senhor Jesus eu peço a Ti. nos dê sabedoria, Senhor, Nos dê sabedoria, Senhor. nos dê entendimento, Nos dê entendimento, para que a glória do Senhor que a glória do Senhor se se manifeste manifeste sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, nos dando a direção nos dando a direção e nos ensinando e nos ensinando como fazer, como fazer. em nome do Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus, Nós te pedimos, amado Espírito Santo, nós te pedimos, amado Espírito Santo, nos ajuda, nos ajuda. em nome do Senhor Em nome Jesus. do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso, onde nós possamos estar aqui com saúde, tranquilo, para aprender um pouco mais na Tua palavra. Amém?
vamos estar dando início então, a Bruna vai estar lendo, né? Nós vamos estar lendo hoje o Atos capítulo 5, esqueci de mencionar. Atos capítulo 5, onde fala do fato de Ananias e Safira, né? Nós viemos do livro de Atos 4, onde fala que José, né, foi lá e vendeu um terreno e colocou aos pés dos apóstolos, né? E aqui nós vamos continuar agora a história de Ananias e Safira. Amém? Pode ler, Bruninha, para nós, fazendo favor. Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você mentiu aos homens, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levaram também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desse acontecimento. Amém. Amém, amados? Agora nós vamos comentar um pouco a respeito dessa situação, né? Nós vimos aqui que Ananias e Safiras, né? As Ananias e Safiras vendeu uma propriedade. E ao vender essa propriedade, eles tinham que depositar diante dos pés dos apóstolos, porque os apóstolos eles tinham a direção de estar dividindo, repartindo esse recurso para quem não tinha. E aconteceu de eles combinar, eles venderam por um preço e combinaram, o marido e a esposa, né, Ananias e Safira, eles dois combinaram de mentir para Pedro, né? Mentiu o valor que eles tinham vendido. E aqui a gente tem uma grande lição, amado. Uma grande lição mesmo. Porque eles tentaram enganar o homem de Deus, eles tentaram enganar o próprio Deus, né? Porque quando você tenta enganar a si próprio, ou a própria palavra diz que quando nós tentamos nos enganar a si próprio, só enganamos a nós mesmos, né? Quando nós tentamos enganar outras pessoas. Quanto mais tentamos enganar os outros, mais nós nos enganamos, né? E nós temos que tomar muito cuidado com essa situação, principalmente quando você está falando em direção a Deus, né? Isso é muito quando você está falando a respeito da obra de Deus. E aqui nós vimos Ananias e Safiras, eles foram lá, venderam com certeza eles devem ter vendido por um preço bom e abaixaram o preço, né, para ficar com algum dinheiro guardado ou escondido. Só que o Espírito Santo já tinha revelado a Pedro o que ele estava fazendo, né? E nós vimos que ele chegou diante de Pedro e Pedro ainda perguntou para ele, aqui no versículo 3 ele fala: Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo
e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Olha só o que ele fez, né? Quer dizer, para ele não era nada, né? A propriedade era dele, ele podia ter vendido, guardado, mas a mentira, quando ele mentiu ao Espírito Santo, né? Ele mentiu para Deus, né? Queria mentir na obra de Deus e Deus não permite essas coisas. Então foi revelado aqui ao coração de Paulo e Paulo pergunta para ele, né? Por que guardaste? Por que não falou a verdade, né? E nós vimos que a palavra do Senhor, ela condena a mentira, né? E principalmente ela diz também que existe o pai da mentira, né? Tem uma paternidade para Satanás, né? A Bíblia fala que ele é o pai da mentira, então é o único lugar que ele é pai na Bíblia, né? Ele é pai da mentira. Ou seja, toda vez que você mente, toda vez que você está mentindo, você está agindo de acordo com o que o diabo quer fazer, de acordo com o diabo gosta, né? Então nós não podemos mentir nem enganar as pessoas, né? Toda vez que nós agimos de má fé, igual Ananias e Safira estava agindo aqui nessa situação, nós estamos aí trabalhando para o inimigo e não para Deus, né? E é interessante porque nós vamos ver aqui que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade que era deles, né? Eles venderam uma propriedade que era deles e foi lá diante do apóstolo Pedro e tentou mentir para Pedro. E não teve perdão para eles, né? É interessante, né? Porque nós vamos ver aí muitos acontecimentos aí na Bíblia. Por exemplo, Moisés, né? Nós vamos aí, Moisés, ele assassinou um homem, né? Mas ele não morreu, né? Nós vamos ver aí Davi, que teve um adultério e assassinou um homem, mas ele também não morreu, né? Ele teve as consequências sobre a vida dele, né? Assim também como teve as consequências sobre a vida de Moisés. Mas eles não morreram. E por que então Ananias e Safira morreram? Né? Nós vemos aqui que Deus, ele tem um propósito, né, na vida de cada um, né? E eu creio que o propósito de Deus aqui na vida de Ananias e Safira era porque eles tinham uma vida que não poderia mais agradar a Deus, né? Eu vejo assim que Deus, ele consegue ver o amanhã, ele consegue ver o futuro, ele consegue ver o nosso nascimento até a nossa morte. E ele vai saber tudo que vai acontecer na nossa vida daqui para frente. Então, muitas vezes nós vemos alguém perder a vida ou tirar a vida e nós perguntamos, né? Por que essa pessoa morreu, né? Por que Deus permitiu isso acontecer? É porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, Deus aí permitiu, né, que acontecesse isso com eles e caísse um grande temor sobre a vida das pessoas. Então, nós não poderíamos julgar porque nós não sabemos o que ia ser de Ananias e Safira, né? Mas nós sabemos que Deus, ele é soberano e se ele fez desta forma é porque ele tem as suas razões, com certeza, né? Então eles caíram, Ananias caiu como morto, né? Como morto não, caiu morto e foi levado e foi enterrado, né? E assim nós vamos ver também que a sua mulher, né, Safira, ela concordou com Ananias, né? Aí no versículo 5 nós vamos ver, e ouvindo isso, Ananias caiu morto, grande temor apoderou-se de todos os que viram o que tinha acontecido. Então eles serviram de exemplo, né? Para que as outras pessoas também não fizessem a mesma coisa. Não tentasse Deus, né? Não tentasse enganar o Espírito Santo. Como é que você vai enganar alguém que vê tudo, né? Não tem como.
e envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Então, nós vemos aqui que ela estava em concordância com ele, né? Com Ananias, né? Safira estava com concordância, os dois já tinham entrado num acordo, e o acordo deles era mentir, né? E a mentira não condiz com a presença de Deus nem com o Espírito Santo, né? E então, ela também foi fulminada, né? Foi fulminada. E aqui nós vemos, veja, estão à porta, nós vamos ver aqui na continuação do versículo, e Pedro vai falar para ela, né? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Então, nós temos que ficar muito atento aí, né, mas de acordo com o que nós vamos fazer ou falar diante da obra de Deus, porque nós sermos considerados um homem de Deus e andar com Deus também tem os seus propósitos, né, e tem as suas regras e as suas rigidez, né. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então nós temos que ficar muito atento aí, para que nós venhamos andar aí agradando ao Senhor e não agradando o inimigo, né? E aqui nós podemos até pregar uma grande mensagem aqui e expandir bastante essa história, né? Depois, se sobrar mais um tempinho no final, eu volto falando algumas coisas a respeito disso, tá bom? Continua, Bruna, a leitura. Os apóstolos curam muitos doentes. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se protegesse sobre alguns, enquanto projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém. Amém. Deixa eu só explicar aqui, depois continua no 16. Aqui nós vemos aqui a unção que estava sobre a vida de Pedro, né, mano? Até a sombra de Pedro, onde a sombra de Pedro passava, ela curava as pessoas, né? Pessoas eram alcançadas através da sombra, mano. Imagina a unção que Pedro estava carregando ali, né? E tudo isso depois de Pentecostes, depois da busca em Pentecostes de Atos 2, né? Nós vamos ver que antes disso eles não tinham poder algum, eles negaram Jesus, eles andavam em dúvida, eles não criam, né? Mas depois do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, eles foram transformados, né? Podemos dizer aí, em homens cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E até a sombra de Pedro, né? Imagina nós, amados, se nós buscarmos essa unção. Existe, amado, e nós podemos conseguir essa unção. Essa unção onde você passa e a unção que está sobre você, através da sua sombra, pode alcançar uma pessoa e ela ser curada. Então, quando nós falamos a respeito de buscar o Senhor, né? Buscar enquanto se pode achar, buscar na plenitude do conhecimento e do entendimento da palavra do Senhor, né? Nos aprofundar em quem é o Senhor, nos aprofundar nas obras do Senhor, nos aprofundar na espiritualidade, na santidade, né? Para que nós podemos chegar a esse ponto, amado. Imagina aí
Vamos supor hoje dois de nós, né? Dois de nós dentro da igreja, né? Ou um de nós dentro da igreja, carregar essa unção, amado, essa unção de cura, de libertação, porque eu creio, amado, que a gente vê a caminhada de Jesus e a caminhada dos discípulos. A maioria deles vinham por causa das enfermidades, por causa das lutas, das batalhas, né, das dificuldades. Nós vamos ver aí a Bíblia falando de poucos homens ricos que buscaram a Deus, né? Na Bíblia não tem nenhum, né, um homem rico que foi lá e buscou a Deus e serviu a Deus, a não ser os apóstolos, né, que tinha chamados, né? Nós vamos ver o rico aí, que eram os fariseus, os líderes religiosos, né, os políticos, né, da época. Eles tinham dinheiro, eles batiam contra Jesus, eles queriam derrubar a tese de Jesus, né, falando que Jesus não era rei, né, e perseguia Jesus e criticava Jesus o tempo todo. E nós vamos ver também aí, né, a passagem do jovem rico, né, tem a passagem do jovem rico na Bíblia e tem a passagem do rico e do Lázaro, né, do homem rico e o Lázaro, né. Então nós vemos aí que, infelizmente, amada, a pessoa quando ela tem muito dinheiro, ela acha que o dinheiro passa a ser o Deus dela, né? Ela passa a confiar, a fé dela deixa de existir em Deus e a fé dela muitas vezes fica no dinheiro, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com essa situação. É o que nós vemos aqui, né? Por causa de dinheiro, Ananias e Safira perdeu a salvação, perdeu a vida, né? E ali eles foram condenados por causa de dinheiro, porque estava ambição, mano. Ambição, queria ter mais do que pode ter, né? Queria enganar o Espírito Santo por causa de quê? Né? Agora, se a gente for calcular por que eles morreram, né? Se eles venderam uma propriedade, depositaram a maior parte, ficou com uma pequena parte, será que vale a pena, né? Eles guardar essa pequena parte aí para poder perder a salvação por causa disso? Será que... Então nós temos que analisar a atitude, né, das pessoas, né? Nós temos que analisar as nossas atitudes diante de Deus, né? Para que nós venhamos aí andar de acordo com a palavra de Deus, tomando cuidado, né? A palavra do Senhor fala que aquele que não caiu, cuide para que não caia, né? Porque ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher de Deus. Então nós temos que estar aí sempre com grande vigilância, né? Meditando na palavra de dia e de noite para não pecar, né? E guardar essa palavra no nosso coração. Então nós temos que estar aí dessa forma, amado. Nós vimos aqui que há uma unção tremenda esperando nós, né? Assim como os discípulos alcançaram essa unção, eu e você também podemos alcançar essa unção, né? O próprio Jesus falou, né, que coisas maiores que ele fez, nós podemos fazer. E nós vemos hoje grandes possibilidades, amado. O que existe hoje é uma falta da busca constante por Deus, né? Uma busca aí que venha a ser profunda, né? E insistente, né? Nós vamos ver que a Bíblia fala muito de persistir, não desistir, não desanimar, anima-te, coloque-se de pé, né? Nós vamos ver o Senhor falando com os discípulos, falando com os profetas, né? Põe-te em pé, né? Levanta-te, põe-te em pé. Nós vamos ver aí o Jesus encorajando as pessoas, né? Dizendo, seja forte, seja corajoso, né? Então nós vamos ver aí Jesus sempre falando, você tem que caminhar, você tem que andar, você não pode parar, né? Nós vamos ver Jesus falando, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse minha alma não tem prazer nele, né? Então nós não podemos desistir, nós temos que persistir, insistir até o final, né? Perseverar. Nós vamos ver que a palavra do Senhor para nós é sempre perseverar, perseverar nas lutas, na angústia, nas dificuldades. Em todo o tempo, amado, nós temos que perseverar, né? Seja nas adversidades, ou seja, quando nós estamos na vida mansa, nós estamos com a vida feliz, nós estamos aí felizes, dando risada por tudo, né? Quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal.
Nós temos que aprender a servir ao Senhor e descansar nele, esperar nele, crer nele, né? E não no dinheiro, né? Achando que o dinheiro vai levar nós em algum lugar ou alguma coisa. O dinheiro ajuda, mano, ajuda. Mas se Deus não tiver no comando, seu dinheiro que você tem, você pode ter todo o dinheiro do mundo que não vai virar nada, né? E pelo contrário, se você pode até não ter dinheiro, mas se você tem Deus na direção, Deus pode te tornar um milionário, né? Esse é o Deus que nós servimos, amado, que pode virar o jogo assim, ó, em um estralar de dedo. Deus pode mudar a sua vida, transformar a sua história, né? É por isso que a gente não pode parar de buscar, amado, o Senhor, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite, para que nós possamos alcançar aí a plenitude da sabedoria, né? Da palavra do Senhor, para que nós possamos aí ser vencedores e mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, é essa unção que Deus tem preparado para mim e para você, amado, né? Não deixe de buscar o Senhor, não desanime, né? Não deixe de crer, né? Que essa unção pode vir para você, né? Porque o Senhor, ele falou, é para todos, né? A promessa do Senhor é para todos, amados, não é para um ou dois, não. Essa unção não é só para fulano, é só para ciclano, não. Essa unção é para mim, para você e para todos que estão sobre a face da terra. Basta querer, basta buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É assim que então nós temos que buscar o Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Buscar o Senhor não com interesse, amado, mas buscar o Senhor em plenitude para conhecê-lo, para estar com Ele, para saber qual é a obra que você tem que fazer aqui na terra, saber qual é o teu chamado que Ele te chamou para fazer aqui na terra. Esse é o propósito de você buscar Deus. Não de você ser milionário, não de você ter status, não de você ser conhecido. Não, isso não, mano. Né? Deus pode te fazer conhecido, sim. Deus pode te fazer ser um grande homem de Deus, sim. Mas não é isso o propósito. Esse não pode ser a nossa intenção, né? Viver pregando o evangelho, sim, deve ser a nossa intenção. Viver querendo ganhar alma, sim, essa deve ser a nossa intenção, independente da situação em que nós estamos, né? E esse tem que ser o desejo, né? Porque o Senhor fala que se você é fiel ao pouco, sobre muito te colocarei, assim diz a palavra do Senhor. Então nós temos que andar de acordo com a palavra, né? Que a nossa intenção não seja aí querer aparecer, mas que a nossa atenção seja aí que o Senhor venha a ser conhecido de todos, para que todos venham ter essa capacitação aí de estar sendo cheio do Espírito Santo e que a sua vida seja transformada. Amém, amado? Que esse seja o nosso objetivo e que seja a nossa visão, né? Tem uma grande unção preparada para mim, para você, e basta nós buscarmos, e só vai encontrar aqueles que buscarem, mano. Nós vemos aí que tinha 12 discípulos, né? Tinha 12 discípulos com Jesus, mas a gente vai ver aí os que passaram a experiência com Jesus mesmo foram Pedro, Tiago e João, só 3 de 12 discípulos que foi chamado, né? 3 tinha experiência, tinha intimidade, onde Deus podia abrir o coração. Nós vamos ver aí Jesus lá no monte, né? Lá no monte orando, pedindo para que passasse dele aquele cálice. Quem estava lá com ele? Pedro, Tiago e João. Os que tinham intimidade, os que buscavam verdadeiramente, os que não desistiam, né? E nós vamos ver os feitos que eles fizeram aí através da vida deles, né? A unção que eles alcançaram no Senhor. Essa é a unção guardada para nós. Não desista de buscar o Senhor, não desista de orar, não desista de crer no Senhor, porque o Senhor é aquele que era, que é e o que há de vir. Amém, amado? O mesmo Jesus dos apóstolos, o mesmo Jesus da nossa época e o mesmo Jesus que vai vir, ele é o mesmo. Ele é o mesmo.
hoje, amanhã, ontem, hoje e será eternamente, né? Então nós temos que estar aí sempre atento, buscando aí a presença do Senhor, para que nós venhamos desfrutar, amado, dessa obra grandiosa, né? Imagina, amado, você andando e uma pessoa enferma ali, porque o desejo de Deus e o sonho de Deus está no nosso coração. Eu, pelo menos quando eu vejo uma pessoa enferma, eu já fico ali orando de longe, eu já quero ir lá, pegar ela na mão e levantar se possível, né? Mas tudo tem um propósito de Deus e eu creio nisso. Então eu creio que com você não é diferente, amado, porque quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nós temos esse desejo de curar as pessoas, de levantar as pessoas, de ajudar as pessoas. Por quê? Porque nós somos bonzinhos? Não. Porque o Espírito Santo de Deus está agindo no nosso coração. E nós somos o templo. E quando nós damos lugar, o Espírito Santo opera. É por isso que nós sentimos essa misericórdia da vida das pessoas. Não é porque nós somos bonzinhos, mas é pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Continue lendo, Bruno. 16. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. Continua. Os apóstolos são perseguidos. Então os sumos sacerdotes e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de forças, pois temiam que o povo os apedrejasse. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Então os sacerdotes e todos os primeiros membros do partido dos saduceus ficaram cheios de inveja. Aqui nós vamos ver, amado, que quando eles viram, né, o sinédrio, né, os saduceus, quando eles viram aí os discípulos, né, sendo usados na unção de cura, né, curando muita gente, alcançando muita gente, aí eles mandaram prender os apóstolos, né, colocando-os na prisão pública. Mas durante a noite o anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, levou-o para fora e disse: dirija-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Bem, mano. Aí eles prenderam ele, né, porque ficaram com inveja, né, das curas, os milagres que eles estavam fazendo, e eles não podiam, né, ir contra o povo. Então eles prenderam os discípulos, e ao prender os discípulos, com toda a guarda, todo mundo olhando lá, deixaram não sei quantos guardas lá olhando eles. E simplesmente, amado, eles desapareceram. Me explica isso, o que aconteceu? O que você acha que aconteceu?
Ele estava preso dentro de uma cadeia, tinha um monte de guarda nos corredores, para tudo quanto é lado tinha guarda. E como é que ele desaparece da cadeia? Só tem uma explicação, eles atravessaram a parede. Só tem uma explicação. Para que todos os guardas não vissem ali, eles atravessaram a parede, né? Atravessaram a parede ou ficaram invisíveis. Então o anjo do Senhor foi ali e soltou. E depois que ele estava fora da prisão, o anjo falou para eles: vai lá e prega ao povo. Dirija-se ao templo e relata ao povo toda a mensagem desta vida, né? Me explica, mano. Me explica. Imagina isso. Você está preso numa cadeia e de repente vem um anjo do Senhor e você aparece lá na rua e o anjo fala assim: ó, vai pregar. Se você vivesse algo assim, o que você faria? Como seria a sua fé, mano? Né? E nós podemos viver isso, mano. Nós podemos viver isso. Imagina a unção que estava sobre eles, né? Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como havia sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Fizeram a assembleia, colocaram todo mundo reunido e falou assim: vai lá buscar os prisioneiros agora. Todavia chegaram lá na prisão e os guardas não encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos na prisão. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante da porta, mas quando abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os seus chefes sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. O que teria acontecido? Como ele desapareceu? Como os discípulos desapareceram? Como assim? Imagina, amado, como que eles ficaram. Eles temeram, né? Eles sabiam que era Deus. Eles sabiam que Deus estava operando ali. Nesse momento chegou, versículo 25, nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temia que o povo os apredejasse. Aí eles ficaram com medo do povo, né? Foram lá buscar eles estavam tementes, né? Porque eles sabiam que o homem não pode desaparecer, a não ser que Deus faça isso. E eles sabiam que Deus estava com eles, né? Então eles foram cautelosos e ficaram com medo do povo. Para o povo não apredejar eles foram lá com educação e trouxeram os apóstolos. 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhe disse: temos ordens expressas a vocês, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém da sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Olha só, amado. Olha só o que eles estão falando aqui. Esse é o sinédrio, é a cúpula, né, que estava reunida aí na assembleia. E eles estavam falando que eles não poderiam mais ensinar o nome de Jesus. E eles tinham falado para eles: todavia encheram Jerusalém da sua doutrina e querem nos tornar culpados do sangue desse homem, né? Ou seja, quando Pedro pregava e os apóstolos pregava a respeito da morte de Jesus, do que fizeram com Jesus, e eles não gostavam, porque estava tocando na ferida deles, né? E eles não aceitavam que eles tivessem matado o Messias, né? Então eles não queriam assumir essa culpa, né? E eles falavam: nós não somos culpados do sangue desse homem, né? E vocês pregam como se nós fôssemos culpados, né? Aí no versículo 29, lê para nós, Bruninha, fazendo favor.
29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém. Aqui nós vemos aqui a valentia de Pedro, né, mano? Pedro, um homem que negou Jesus lá atrás 3 vezes, né? Negou Jesus 3 vezes. E agora nós vemos ele aqui cheio do Espírito Santo, com autoridade, enfrentando o Sinédrio, amado, enfrentando todos os religiosos da época, né? Todos os líderes religiosos. Pedro se levanta ali, né? Pedro, né? Apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro se levanta ali e enfrenta eles, né? Dizendo, olha o que Pedro diz. Julguem vocês mesmos. Será que é melhor obedecer aos homens ou a Deus? Né? Ou seja, Pedro estava falando para ele, vou continuar pregando, porque eu obedeço ao meu Senhor. Né? É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, né? Ele diz. Olha só o que Pedro disse. Versículo 30, Bruna. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, levantando-o à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Olha a veemência de Pedro agora pregando, né? Pedro enfrenta eles e ainda fala para eles, foi vocês que mataram mesmo. Vocês que mataram Jesus, né? Mas o nosso Deus e Pai o levantou e colocou à sua direita, né? Bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. E aqui Pedro fala com grande autoridade sobre o Sinédrio. 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, esperado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Pois se acharão lutando contra Deus. Amém. Aqui nós vemos aqui uma grande sabedoria, né, desse cara, né? Como que é o nome dele mesmo? Gamaliel. Aqui achei. Aqui nós vemos uma grande sabedoria de Gamaliel, né? Gamaliel fala para ele, ó, se é melhor que vocês não mexam com esses homens, porque se for de coisa dos homens, né? Eles vão parar, né? Como foi parada as outras comunidades que se levantaram, né?
Se for falso, né, eles vão parar e vão se dissipar. Então não se preocupe, né? Mas imagina se vocês pegam esses homens aí e eles estão falando a verdade. Olha o que Gamaliel falou para eles. Eles estão falando a verdade. E se aconteceu isso mesmo? E se vocês mataram Jesus, né? E se vocês mataram Jesus mesmo? E vocês se pegam agora lutando contra Deus, né? Ou seja, se você lutar contra Deus, você não vai conseguir nada. O propósito vai se cumprir do mesmo jeito, né? Então é bom que vocês não lutem contra Deus, porque se vocês lutar contra esses homens e eles estiver certo, é a mesma coisa de você estar lutando contra Deus. Ou seja, você vai lutar e vai perder. Então é melhor você deixar quieto. Muito sábio ele, né? Com certeza o Espírito Santo aí usou Gamaliel, né? Para falar, né? A eles, né? E ele fala claramente aqui no 39, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, né? Se for obra de Deus, se vocês mataram o Messias mesmo, né? E se for obra de Deus, vocês jamais serão capazes de impedi-los, né? Porque quem vai poder contra Deus, né? Por isso, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos, continua lendo, 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Jesus é o Cristo. Aqui nós vemos aqui, amado, que coisa tremenda, né? Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem... Pensa, amado, você vai lá, você é açoitado, leva uma surra, né, de rei. O cara arregaça as suas costas tudinho, corta as suas costas tudinho de tanto bater. E você sai de lá dando risada, alegre, feliz, porque... mas olha a vida dos apóstolos, né? A gente fala que os apóstolos eles carregavam uma grande unção. E isso explica, né? Porque os apóstolos carregavam uma grande unção. Porque eles entenderam o que era o evangelho, né? Porque nós vamos ver Paulo dizendo, né? Melhor... Eu não sei se é melhor morrer ou viver, né? Nós vemos que Paulo disse, né? Eu não sei se é melhor morrer ou viver. Para mim, tanto faz, né? Porque se ele morre, ele vai para Deus. Se ele fica, ele continua fazendo a obra do Senhor. Então os apóstolos também, eles entenderam isso, né? Porque na Bíblia está escrito quão glorioso é sofrer pelo nome do Senhor, sofrer pelo Evangelho, né? Aquele que sofre pelo Evangelho, o galardão dele vai ser enorme. Então, eles tinham tanta fé, eles criam tanto, que eles tinham prazer quando eles apanhavam, quando eles eram presos, quando eles eram açoitados, quando eles eram machucados pela palavra, por causa da palavra, quando eles eram agredidos, quando eles eram insultados. Imagina Estevão sendo apedrejado, aquele povo apedrejando Estevão ali, jogando pedra nele, pedra atingindo a sua cabeça, atingindo o seu corpo, e ele contemplando a face do Senhor. Eis que vejo os céus abertos, né? Então imagina como esses homens andavam, como era a fé desses homens. E quanto mais eu olho para nós, para mim, amado, mais eu fico insignificante perto disso, mano. Quando eu vejo eles andando dessa forma, eu falo, Senhor, será que um dia eu vou andar assim? Senhor, será que um dia o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre a minha vida, derramar uma unção para que eu possa andar dessa forma, glorificando o teu nome desse jeito,
né? A ponto de não ter medo de morrer, não ter medo de apanhar, não ter medo de ser agredido, né? E sentir prazer e ter alegria, né? De ser agredido pelo teu evangelho, né? Mas nós falamos da unção, nós falamos do poder que eles carregavam, sim, mas nós também não podemos esquecer, né? Que eles tinham esse poder, mas olha a fé desses homens, né? Olha o que eles faziam, olha como eles pensavam, né? É igual Paulo dizia, para mim morrer é lucro, né? Eles pensavam dessa forma, mano. Para mim morrer é lucro, né? Então, assim, nós precisamos buscar, né? Quando eu vejo a fé desses homens aí e a determinação desses homens de Deus aí, que Deus deixou como exemplo para nós, isso me motiva a buscar cada dia mais, porque parece que eu estou bem longe ainda de chegar a esse nível de fé, de busca, de conhecimento e entendimento. Mas nós vemos que não é por nós, amados, é pela nossa busca, porque nós vemos que os discípulos, eles também no começo, eles eram igual a nós, um homem como nós, né? Eles não tinham poder, não tinham unção, mas quando eles foram obedecer a palavra do Senhor, que ele disse, vá e fique no templo orando, né? Até que do alto serás revestido de poder. E quando veio o Espírito Santo, né, e eles foram cheios, nós vimos aí as maravilhas e as obras deles, como mudaram, como foram diferentes. Então, amado, essa unção é a mesma unção que está sobre a minha vida, é a mesma unção que está sobre a vida de cada um de nós, né? E essa unção que nós temos que buscar, essa unção que nós temos que perseverar para alcançar, a cada dia mais, para que ela venha se fortalecer, que ela venha crescer em nós, né? Nós temos um nível de unção, e essa unção ela tem que ter trabalhada, ela tem que ser buscada para que essa unção venha crescer, através da nossa busca de oração, busca de entrega, busca de jejum, né? Tudo isso entra, amado. Então, nessa busca é que nós vamos aí ter o crescimento, né? Para que nós possamos aí amadurecer espiritualmente, para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo e com certeza ser cheio do poder de Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra. Amém, amados? Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe aí o seu coração, que o Senhor possa estar ministrando grandiosamente na sua vida e que o Espírito de Deus possa estar falando poderosamente com você. Amém? Assim como falou conosco aqui. Aprendemos bastante hoje, né, Bruna? Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos, papai. Nós te agradecemos, papai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. por esta palavra. Senhor, Senhor, eu peço a Ti, eu peço a Ti, nos ajuda cada dia nos ajuda a cada dia a Te buscar a Te buscar, e a Te conhecer. a Te conhecer. Senhor amado Espírito Santo, Senhor amado Espírito Santo, meu amigo, meu amigo, eu peço a Ti, eu peço a Ti, me ajuda me ajuda todos os dias da minha vida todos os dias da minha vida a buscar o Senhor a buscar o Senhor e alcançar essa unção, e alcançar essa unção, para que a minha vida para que a minha vida possa glorificar possa glorificar o nome do Senhor aqui na terra. o nome do Senhor aqui na Me terra. capacita, Senhor. Me capacita, Senhor. Eu peço a Ti, papai, Eu peço a Ti, papai, derrama unção derrama unção sobre a minha vida sobre a minha vida de capacitação, de capacitação, para que eu possa para que eu possa glorificar o Teu nome, glorificar o Teu nome, assim como os apóstolos assim como os apóstolos glorificar o Teu nome. glorificar o Teu nome. Eu peço a Ti, Senhor, Eu peço a Ti, Senhor. me guia, Me guia, me direciona me direciona a essa intimidade contigo, a essa intimidade contigo, de ouvir o Senhor falar de ouvir o Senhor falar e de falar e contigo de falar contigo e ouvir a resposta e ouvir a resposta
Abre os meus olhos Abre espirituais os meus olhos espirituais. para que eu possa ver, Senhor, Para que eu possa ver, o Senhor, mundo espiritual. o mundo espiritual. Para que o Espírito de Deus Para que o Espírito de Deus possa me conduzir possa me conduzir nas revelações, revelações, no entendimento, no entendimento, para glorificar o Teu para nome, glorificar o Teu nome, para que vidas para que vidas venham ser libertas, venham ser libertas, para que vidas para que vidas venham se prostrar diante de Ti venham se prostrar diante de e Ti reconhecer que o Senhor é Deus. e reconhecer que o Senhor é Deus. Pai, me ajuda. Pai, me ajuda. Eu peço a Ti, Eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, me capacita me capacita todos os dias, todos os dias, transforma-me, transforma-me, muda-me, muda-me, muda o meu caráter, muda o meu caráter, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua vontade, para que o meu caráter para que o meu caráter seja como o Teu caráter. seja como o Teu caráter. Senhor, Senhor, molda-me, molda-me, transforma-me, transforma-me, cura-me, cura, liberta-me, liberta, enche-me enche com o Teu poder, com Teu poder, com a Tua unção, com Tua unção, para que o Teu nome para que Teu nome seja exaltado seja exaltado através da minha vida. através da minha vida. Em nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus, na minha casa, na minha casa, no meio da minha família, no meio da minha família, para que eles venham reconhecer para que eles venham reconhecer que o Senhor é na minha que vida o Senhor é na minha e vida que eles venham desejar e que eles venham desejar te conhecer te conhecer e estar perto de ti e estar perto de Ti através através do testemunho do testemunho da minha vida. da minha vida. Eu peço a Ti, Senhor, Eu peço a Ti, Senhor, usa-me usa-me para glorificar o Teu nome para glorificar o Teu nome dentro da minha casa dentro da minha casa e onde eu estiver, e onde eu estiver, para a glória do Senhor. para a glória do Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado Muito obrigado pela nossa saúde. pela nossa saúde. Livra-nos, Senhor, Livra-nos, Senhor, de toda de peste, toda peste, de todo coronavírus, todo coronavírus, toda doença, toda doença, toda enfermidade. toda enfermidade. Que o Senhor possa nos guardar. Que o Senhor possa nos Envie guardar. os teus Envie anjos. os Teus anjos. Nos livra, Nos Senhor, livra, Senhor, de toda de armadilha, toda armadilha, toda tentação, toda tentação, toda seta toda maligna seta maligna do do inferno inferno contra a nossa vida. contra a nossa vida. Em nome do Senhor Em Jesus, nome do Senhor Jesus, seja queimada agora. seja queimado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Que teu nome que Teu nome seja exaltado, seja exaltado, glorificado glorificado na minha vida, na minha vida, para a glória do Senhor. para a glória do Senhor. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Muito obrigado, papai, Muito obrigado, papai, pela minha saúde, pela minha saúde, pela minha família, pela minha família, pela minha vida. pela minha vida. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o capítulo aí, capítulo 5, né, de Atos. Que Deus abençoe sua vida. Que você esteja aí orando e guardando, né? Que Deus possa estar ministrando no seu coração. E que essa palavra fique aí, amado, e que você não esqueça, né? Para quando você precisar, o Espírito Santo poder trazer a sua memória e você ser vencedor e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe vocês. Então, joga um abraço, um beijo para eles. Tchau. Fiquem com Deus.